Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um estudo aqui do livro dos Espíritos. E dessa vez vamos passar para a parte número 3, onde a gente vai falar sobre os elementos gerais do universo e espírito e matéria. Certo? Nós paramos justamente no capítulo 2 do livro dos Espíritos. Então vamos falar sobre os elementos gerais do universo. E aí começa, né? Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Lembrando que aqui os nossos vídeos eu sempre faço com tempo reduzido para que todos possam não ser tão monótono, né? Essa série eu estou fazendo específica assim. Então vamos lá. Vamos à pergunta número 17 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos assim: é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Algo interessante, né? E aí os espíritos respondem: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E aí continua. Pergunta número 18. O homem penetrará algum dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E aí os espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que ele se purifica, mas para compreender certas coisas é preciso faculdades que ele ainda não tem. E aí a pergunta 19, Kardec questiona: pelas investigações da ciência, o homem não poderia penetrar em alguns dos segredos da natureza? E aí os espíritos dizem: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, bem interessante essas três perguntas, agora vamos aprofundar mais, né? Então, a primeira, número 17, né? O homem, ele não é capaz, Deus não revela literalmente tudo para o homem, né? Então, o homem não é capaz de poder ver tudo, conhecer tudo na sua integridade máxima. Porque quando nós estamos aqui encarnados nesse corpo físico, é como se você pegasse uma luz e colocasse ela dentro de uma peneira. Você não vai. Você reduz toda a capacidade do espírito, né? Então, muitas capacidades, por exemplo, clarividência, capacidade de movimentação muito rápida, né, que o espírito também tem, através só do pensamento, criação de formas de pensamento diretas, modificar a forma e muitos outros, né, acessos a planos mais sutis. Então, o homem, na condição que ele se encontra aqui na matéria, por mais que ele investigue, por mais que ele estude tudo, todo o lado científico, mesmo assim ele ainda não vai conhecer como se desenvolve o lado espiritual totalmente, porque tem coisas que estão muito mais além da compreensão do homem mais inteligente. E a outra continua os espíritos, né? Se uma vez, né, o homem vai conseguir adentrar esses mistérios das coisas que são ocultas. E aí eles dizem, né? O véu se levanta à medida em que ele vai se purificando. Então, cada vez mais que ele vai evoluindo moralmente e através do conhecimento, né? Ele vai se desenvolvendo, ele começa a compreender coisas bem maiores. E não só isso, né? Só que o próprio Espírito fala, os Espíritos escrevem assim: é preciso faculdades que ele ainda não tem. Então, ainda é necessário trabalhar isso no homem para que ele possa desenvolver essas faculdades. Então, o homem, assim, ele leva. Existe todo um período longo para que ele possa se desenvolver moralmente, para que ele possa se libertar da matéria e que também consiga alcançar um estado evolutivo melhor. E não é de um dia para a noite, tá? Esse processo levam-se milhares e milhares de anos e até o espírito alcançar esse estado de angelitude, né, de espírito puro, como até os espíritos falam do átomo ao arcanjo, né? Alcançar esse estado leva-se muito tempo, muito tempo. Não é uma tarefa rápida, é necessário muito, muito, muito trabalho. Tanto autodesenvolvimento como auxílio ao próximo, como também desenvolvimento do conhecimento. E a pergunta 19 também é interessante, né? Que pelas investigações da ciência, o homem não poderia penetrar em alguns segredos da natureza? E aí tem a resposta, né? Que sim. Para o homem é possível, sim, ele adentrar nos segredos, nos mistérios da natureza, mas existe uma limitação para o que ele pode acessar ou não. Por mais que a ciência ela se desenvolva, por mais que a gente vá adquirindo mais conhecimentos, então, por exemplo, da questão do espaço, nós não temos ainda tecnologia suficiente para poder acessar galáxias muito distantes, até Andrômeda, que é a nossa galáxia aqui, manda Via Láctea, que é onde a gente está. A gente não tem uma tecnologia suficiente para poder ir lá e ver cada um dos sistemas solares que estão ali dentro
da galáxia, ver cada planeta que orbita aquela estrela. Não, não tem essa tecnologia. E muitas coisas que, através da ciência, a gente consegue acessar, é muito limitada ainda, é muito limitada ao lado só material. Talvez até algumas coisas materiais a gente ainda nem consiga acessar, que são de uma sutilidade tão grande a matéria, num estado tão sutil, que nada, nenhuma da nossa tecnologia, não, nem atual nem futura, vai conseguir ter acesso a essas informações. E por mais que o homem crie coisas fantásticas, mas mesmo assim, a ciência ela chega até um nível de acesso às informações que existem do universo. Acima disso, a ciência já não consegue mais acessar. Aí só depende realmente da evolução espiritual. Então é aquilo, se nós quisermos conhecer o mais além, primeiro de tudo, trabalhe você aqui mesmo, se tornando uma pessoa melhor, com melhores atitudes, e aos poucos. Então, é, um bom dia para alguém, ou se alguém te xingar, ignore, fique calmo, siga em frente, tentar ir mudando a nós mesmos, né? Deixar o egoísmo de lado, o orgulho, a vaidade, e deixar a bondade, a compaixão, o amor ao próximo, e principalmente o mudar a nós mesmos, né? Como Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo também. Então você ama os outros, mas também tem que aprender a se amar, se desenvolver, enxergar quem você é de verdade, né? Tem até uma frase que é associada a Sócrates, né? Que conhece-te a ti mesmo. E o Leon Denis também diz assim: o estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos. Então, o ponto mais importante é, quando eu estudo a mim mesmo, quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço meus hábitos, meus jeitos, meus vícios, eu sei lidar comigo mesmo. E assim eu posso lidar com as situações exteriores, elas já não vão tanto me afetar. E a gente passa para a pergunta número 20, né? Então, quem quiser alcançar o conhecimento maior, primeiro desenvolva-se a si mesmo, se torne uma pessoa melhor, uma moral melhor, ajude ao próximo, e aí quando alcançar um estado de pureza espiritual bem alto, aí você com certeza vai poder acessar esses conhecimentos. E aí, continuando, né, Kardec questiona: fora das investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que escapa da percepção dos seus sentidos? Legal. E os espíritos respondem: sim. Se Deus assim julgar útil, ele pode revelar o que a ciência não pode aprender. Interessante. E até tem um comentário, né? É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, muitas informações o homem ele não é capaz de acessar naturalmente. Então, questões do futuro ou do passado, ou sobre a condição em que ele se encontra no lado espiritual, ou certas informações. E por mais que, até ele fala, né, não pelo uso da ciência, mas, por exemplo, digamos, pelo uso da mediunidade, o lado espiritual, ele conseguiria acessar mais conhecimentos? E aí os espíritos falam, sim, só se isso realmente tiver uma finalidade útil. Lembre-se, o diálogo com os espíritos não é para ser algo fútil, mas é para ser algo útil. Moisés, por exemplo, ele proibiu a comunicação com os espíritos, mas não foi porque é proibido conversar com os espíritos. Tanto até que eu fiz um vídeo comentando sobre isso, a mediunidade na Bíblia, e tanto até que o próprio Saul conversou com Samuel. A mesma coisa acontece com Jesus na transfiguração, quando ele conversa com Moisés e com Elias. Então, assim, a gente tem que entender que a comunicação mediúnica ela é permitida, mas tem que ter uma finalidade útil naquilo. Tá, você vai saber o que vai acontecer no seu futuro, mas qual a finalidade útil de ter isso? Então, ou de acontecer numa vida anterior, o que que isso vai ajudar o indivíduo nessa vida? Pode até prejudicar ele, ou deixar ele ainda mais confuso ou mais doido e atrapalhar a situação dele nessa encarnação. Então, essa é a importância de que Deus dá um conhecimento para as pessoas, ele, digamos assim, não pela ciência, por meios além da ciência, né, que o Kardec coloca, mas as pessoas conseguem acessar esse conhecimento através dos espíritos, tudo comunicação mediúnica, mas tem que ter alguma finalidade útil para o desenvolvimento daquela pessoa. E aí chegamos na pergunta 21, onde Kardec pergunta, né? A matéria existe desde toda a eternidade, assim como Deus, ou ela foi criada por ele em algum momento? E aí respondem, né, os espíritos. Só Deus o sabe.
Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que vocês possam imaginar, o início de ação dele poderia imaginá-lo um segundo na ociosidade. Então é interessante isso. E aqui vamos continuar antes da gente explicar, né? Número 22. Geralmente define-se a matéria assim: o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os sentidos e o que é impenetrável. Essas são definições exatas? Então Kardec questiona, né? E a resposta: do vosso ponto de vista, elas são exatas, porque vocês falam somente do que conhecem, mas a matéria existe em estados que são desconhecidos por vocês. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma sensação nos seres humanos, nos sentidos humanos. Contudo, é sempre matéria, embora para vocês ela não o seria. Outro ponto. E aí tem a pergunta também 22A, que é assim: que definição podemos dar à matéria? E aí os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito e o instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Então, bem interessante essas três questões, mas vamos para 21, né? Então, Deus teria em algum momento criado tudo o universo material, ou ele já existe desde sempre, assim como Deus, que já existe desde sempre, nunca teve um começo e nunca terá um fim. Então a matéria também estava nesse estado de nunca ter um começo, ela sempre existiu igual Deus? E a resposta dos espíritos é: só Deus sabe. Entretanto, o modelo Deus é o modelo de caridade e de amor. E ele nunca esteve inativo. Então esse é um grande ponto, né? Obviamente que em algum momento Deus criou todo o mundo material. Pode ser no momento do Big Bang, a gente não sabe, que houve a grande inflação do universo, né? E através dali Deus criou todo o universo material. Podemos colocar assim. Mas pode ser muito mais além. A gente não sabe qual momento em que Deus fez essa criação. Porque os espíritos nos dizem, ele nunca esteve inativo e sempre continua criando coisas. E até eles falam, poderia imaginá-lo algum segundo na ociosidade? Não tem como pensar em Deus ali ocioso sem fazer nada. A todo momento ele está em constante criação de coisas. E a pergunta 22 fala, né, que define-se a matéria que tem uma extensão, é capaz de impressionar nossos sentidos e o que é impenetrável. Então, basicamente, a matéria seria tudo que nossos sentidos conseguem alcançar. Digamos assim, Kardec questiona os espíritos sobre isso. E os espíritos dizem que não, que a matéria é muito mais além do que isso, que existem estados de matéria tão sutil e etérea que para nós seria como se não existisse, que não causam nenhum efeito em nós, mas que elas ainda estão ali. Um bom exemplo é o perispírito, o fluido cósmico universal, que tudo se deriva, né, é o princípio que gera tudo que é material. Então são partículas que são extremamente sutis e que estão toda hora nos envolvendo, mas que a gente não sofre influência delas. Na época de Kardec ainda tinha a questão da radiação, que eles não conheciam muito bem. Então, tanto a Marie Curie, que estudou muito bem esse lado da radiação, o William Crookes, que também viu um pouco disso, e o Thomson também viu algumas partes sobre isso, mas foi mais a Marie Curie que fez, né, ganhou os 2 Nobels, né, junto com o marido dela. E o foco dela foi mais na ênfase do estudo da radiação. Mas, assim, em geral, na época de Kardec, por exemplo, eles nem sabiam da existência da radiação. Não tinham uma noção, uma compreensão muito vasta sobre isso. Que é uma matéria sutil, mas que causa efeito no nosso corpo. Então, assim, existem matérias em status muito sutis, muito mais além que a própria radiação. Pode-se pegar aqui a radiação no espectro eletromagnético, né? O estado alfa, as ondas alfa, beta, elas não são tão sutis como o estado que essa matéria é. E a pergunta 22 é: o que podemos dar como definição à matéria? E os espíritos falam, é o laço que prende o espírito, né, no corpo, e é um instrumento que ele se serve, ao qual ele também executa uma missão. É como se fosse, digamos assim, uma armadura, um traje de mergulho. Vai. Para você poder entrar no oceano, né, uma pessoa poder entrar no oceano, fazer aqueles mergulhos de profundidade, poder trabalhar naquele ambiente,
ele precisa de uma roupa para ele se vestir. E ali, com essa roupa, ele consegue entrar lá e trabalhar. Seria também o equivalente ao espírito. O espírito ele precisa desse corpo material para que ele possa se desenvolver e evoluir. Porque lá no plano espiritual, por exemplo, muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas Lucas, lá no plano espiritual, eu vi no filme Nosso Lar que existem escolas, universidades. Por que a gente não fica só evoluindo lá? Porque seria o equivalente a você ficar treinando eternamente para um vestibular e nunca fazer a prova de verdade. Porque lá é muito fácil você passar pelas situações. Lá você não tem dor de barriga, lá as coisas são bem mais simples, não tem órgãos te atrapalhando, não tem dor de verdade. Lá o cansaço não é como tem aqui. E quando você não tem fome, né? Quando você vem aqui, as coisas são totalmente diferentes. É aqui que você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu lá. Então, tudo aquilo que você aprendeu no pré-vestibular, agora você vai fazer o vestibular. Agora vamos ver se você realmente aprendeu e assimilou. Então, é para isso que a matéria serve, né? Para o espírito entrar nela, que é nosso corpo físico, né? E se utilizar dela como instrumento para exercer sua ação. Assim como um mergulhador, ele precisa do traje pressurizado para que ele possa entrar em uma profundidade lá no oceano, para que ele possa trabalhar. Ele precisa do traje para lidar com aquele local. A mesma coisa, o espírito precisa do nosso corpo, que é uma roupa, basicamente, para ele lidar aqui no nosso planeta. E aí vamos para as últimas 3 perguntas, né? Pergunta número 23, que é a seguinte: o que é o espírito? E aí os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Pergunta 23A: qual é a natureza íntima do espírito? E aí eles falam, né? Não é fácil analisar o espírito da vossa linguagem. Para vocês, ele não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Saibam bem disso, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. E a pergunta 24, para finalizar, fala assim: o espírito é sinônimo de inteligência? E vem a resposta: a inteligência é uma qualidade essencial do espírito. Uma e outra se confundem num princípio comum, de maneira que para vocês isso é a mesma coisa. Então vamos lá, pergunta 23, a gente entende que o espírito, sim, como o fluido cósmico universal, né? Deus criou a trindade no espiritismo, né? Que é Deus, espírito e matéria. Então, Deus criou o elemento material, então tudo que é material se deriva daqui, desde a matéria mais sutil, surge, né, todo o universo que nós habitamos, tudo. E o espírito é o princípio inteligente, que ele acessa o corpo que tem consciência de si próprio, ou que ainda vai desenvolver e adquirir consciência de si próprio, e que vai ter conhecimento, que é a parte viva do universo, basicamente. E é imaterial. Então, se todo o universo material deixar de existir, não vai afetar o mundo espiritual. E aí continua na pergunta 23, né? E essa natureza íntima do espírito, o Kardec coloca assim, qual seria? Para nossa linguagem é muito difícil a gente entender essa questão, né, da natureza íntima do espírito, porque ela transcende muito mais além do que nós somos capazes de entender. Nós nos ficamos muito presos ainda ao mundo material e não somos capazes de se aprofundar em questões de, por exemplo, a natureza íntima de um espírito, né? Mas eles dizem: nenhuma coisa é um nada. Saibam que nenhuma coisa é um nada, porque para nós é como se não existisse, de tão, digamos assim sutil, né, que o espírito é. E aí os espíritos dizem: mas ele é alguma coisa. Saibam que nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Então, não existe nada, não existe o vazio em si, né? A gente chama de vácuo, mas o vácuo em si, o zero absoluto, não existe. Ele está permeado nem se for distorcido da gravidade de algum corpo ou radiação cósmica. Entende? O vácuo em si, termo vácuo perfeito, não existe um nada, absolutamente. Pode ter matéria escura envolvida também no local, mas a natureza do espírito, para nós, é como se não existisse, mas ele existe, continua existindo, é o que nós somos. E o sinônimo do espírito é inteligência, basicamente, eles distinguem aqui as duas coisas, né? Uma e outra se confundem num princípio comum, de maneira que para vocês isso é a mesma coisa. Então, para nós entendermos, tá? A inteligência e o espírito são a mesma coisa.
melhor a gente colocar assim, porque eles até colocaram, é uma forma de nós entendermos, nós não vamos conseguir compreender uma distinção entre os dois. Porque você é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. Mas sim, é a qualidade essencial do espírito. Porque é aquela questão, mas o espírito, quando está no princípio espiritual ainda, lá no comecinho, ele ainda não adquiriu a inteligência em si. Ele só tem a intuição ainda, ou ele ainda vai desenvolver. É nesse conceito que está falando, que lá no comecinho a gente não poderia definir como inteligência, mas que depois de um processo, né, que ele vai desenvolvendo a si próprio, que vai desenvolvendo depois de milhares e milhares de encarnações em corpos simples e depois corpos mais, digamos assim, complexos, né, como o ser humano, etc., e até muito mais sutis, ele, em algum momento, dado momento, ativa o instinto, do instinto, ele transcende isso e vira consciência. Então, é nesse sentido, dessa distinção. Não é que ele é os dois separados, não, ele é a mesma coisa, mas no começo, ele precisa passar por todas as experiências encarnatórias para poder chegar a um ponto de virar espírito em si e adquirir a consciência e a inteligência, né? E bom, basicamente isso. Acabei até estendendo demais. Muito obrigado a todos que vocês assistiram. Esse nosso estudo é curto, né? Então, vai estar aqui salvo no canal. Então, quem não assistiu aqui ao vivo, por favor, assista. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.